Pare de perder dinheiro. O que será que rende mais? Uma renda fixa atrelada ao CDI, uma renda fixa atrelada ao IPCA ou um título público americano? Você que é investidor, com certeza já se deparou com essa dúvida. Na hora de aportar um dinheiro na corretora, aplicar o seu patrimônio, você fica comparando entre diferentes oportunidades e pensando qual que vai render mais daqui para frente. Bom, se você tem essa dúvida, fica comigo até o final do vídeo, que hoje eu vou mostrar na prática como esses títulos se comportam ao longo do tempo e qual que é a minha visão, como que eles devem se encaixar dentro do seu portfólio de investimentos. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Luciano Herzog, eu atuo como consultor de investimentos e também sou o criador desse canal. Já aproveite para deixar o like, que vai vir um conteúdo de muita qualidade daqui para frente. Antes de mais nada, é importante a gente contextualizar o que é uma renda fixa IPCA+, o que é uma renda fixa CDI e o que é um título público americano. Bom, vamos começar explicando a renda fixa CDI. CDI é uma taxa interbancária, mais ou menos a gente pode considerar quanto que é o custo do dinheiro para o banco, tá? E o CDI ele acompanha a nossa taxa básica de juros, que é a Selic. Então hoje, no momento que eu gravo o vídeo, a gente está com um CDI, uma Selic, consequentemente, muito elevado. Então, é normal muitos investidores migrarem para esse investimento e como no Brasil a gente sempre teve uma taxa de juros elevada, é o investimento preferido dos brasileiros onde mais se aloca recursos. Renda fixa IPCA+, o que é isso? Como o próprio nome sugere, ele vai pagar a inflação do período, calculado pelo nosso principal indicador, que é o IPCA, que quem calcula é o IBGE, mais um prêmio. No momento que eu gravo esse vídeo, esse prêmio está extremamente elevado. As NTNBs, que são os títulos públicos indexados à inflação, eles estão pagando um juro real, esse prêmio acima da inflação, de 7,5% ao ano. E o que é um título público americano? Como o nome mesmo já diz, é um título de dívida do governo dos Estados Unidos. A gente conhece no mercado como Treasury. Só que lá não existe essa modalidade pós-fixado como o CDI aqui no Brasil. Lá sempre é pré-fixado. E hoje a gente está conseguindo taxas na faixa de 4% ao ano, o que é muita coisa, está muito acima da média. Então, por que eu resolvi gravar esse vídeo? Eu vou tomar a liberdade aqui para compartilhar a minha tela. Eu estava lendo um estudo do JP Morgan nos últimos 10 anos, o que foi que rendeu mais aqui. Como vocês podem ver no gráfico aqui, no gráfico da esquerda, essa linha azul aqui é o CDI. Aqui mostra um período de 2015 até 2025. Nesse período, o CDI subiu 142%. Então você aí vai achar, nossa, sensacional, eu mais do que dobrei meu dinheiro com segurança da renda fixa, sem volatilidade. Então, pô, melhor investimento do mundo, vou botar meu dinheiro 100% no CDI. E é o que muita gente vem fazendo, tá? Muita gente vem colocando dinheiro 100% no CDI, porque está pagando mais de 1% ao mês, não precisa se preocupar. Mas será que isso é o melhor mesmo para o teu dinheiro? A linha de baixo, aqui tem uma linha escura aqui, é preto aqui, que tem um 38%, ela representa quanto rendeu de juros reais esse CDI. Então aqui está escrito, ó, CDI real. O que significa isso? Quanto que o CDI rendeu acima da inflação no período. Então aqui vale lembrar aqui, ó, do final de 2020 a início de 2021, a gente teve uma época de juros reais negativos no CDI. Pô, Luciano, o que é isso? Quem vai lembrar aqui da história, nesse período o CDI ficou em 2%, só que a inflação ali gerada pelo Covid, ela estava acima disso. Então quem estava com o dinheiro no 100% do CDI, na verdade estava perdendo dinheiro, estava tendo seu investimento corroído pela inflação. Por isso que a gente vê essa reta aqui para baixo, aqui final de 2020 até o início, meados aqui de 21. Aí depois é que ele começou a ter um retorno real positivo novamente. Então, a gente manter o nosso dinheiro 100% no CDI é um risco. A gente pode passar por um outro momento desses, onde a inflação suba muito e o CDI não acompanhe essa subida. E aqui embaixo, nessa linha verde, é o CDI em dólares. Então, contando a variação do câmbio, quanto que ele rendeu em dólares. Então, vamos lá. R$1 milhão aqui. Quanto que isso rendeu em dólares? Converte aqui para dólares esse R$1 milhão, depois traz aqui quanto que deu. Deu apenas 4%. Exatamente, deixa o CDI aqui, R$1 milhão aqui, para ele render até aqui, vai estar 2,5 milhões praticamente de reais nos 10 anos, só que só a variação do dólar deu praticamente a mesma coisa. Perdeu só 4% aqui a variação do câmbio em relação ao CDI. Então, essas reflexões são muito importantes para fazer antes de investir. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui para deixar uma mensagem.
Quem é meu cliente aqui na consultoria, os investidores que eu acompanho, sabem que a gente faz o planejamento sempre em juros reais. Quanto que a gente precisa de juros acima da inflação para atingir os nossos objetivos. Então, se você quiser uma análise de carteira, quer saber se você está no caminho certo, eu vou deixar o link aqui na descrição, que alguém da minha equipe entra em contato e a gente pode agendar uma análise de carteira gratuita. Agora, antes de você ficar pensando aí em sair vendendo o CDI, comprar IPCA+, ou dólar mais, deixa eu mostrar aqui uma brincadeira que eu fiz aqui. Vou compartilhar minha tela novamente. Eu criei um portfólio, então, aqui numa ferramenta que eu uso para fazer as simulações para os clientes, 1/3 em cada uma dessas classes, 1/3 em dólar mais 4, 1/3 IPCA mais 6 e 1/3 em 100% do CDI. Eu chamei esse portfólio de portfólio balanceado. Botei o mesmo período aqui do estudo do JP Morgan, coloquei 10 anos aqui de 2015 até 2025. E aqui o resultado foi surpreendente. IPCA mais 6, lembrando que hoje a gente consegue em títulos públicos taxas superiores a essa, bastante superiores a essa, foi o que mais rendeu no período, rendeu 205%. Em segundo lugar ficou o portfólio balanceado, justamente esse que tem CDI, IPCA mais e dólar mais, tá? Com 180%. Em terceiro lugar, ficou dólar mais 4, com 176%. Muito próximo ali, mas a gente tem que ver também que foi o portfólio que mais teve volatilidade, por causa do câmbio, tá? Então o dólar, ele por períodos prolongados, ele fica meio lateralizado, e quando tem alguns eventos, aqui como aqui foi em 2020 a pandemia, ele sobe muito, como foi o final do ano passado, o problema fiscal brasileiro ele subiu muito também, né? Aqui anteriormente, ali 2015, ele foi a época da Dilma ainda, também subiu fortemente de um ano para o outro, logo após a reeleição da Dilma. Então, fica lateralizado por muito tempo e em certos momentos ele dá uma pancada para cima, né? Então, ele é o portfólio que teve mais volatilidade. E em último lugar ficou o CDI. E aqui está a importância de ter um acompanhamento personalizado quando você está planejando seus investimentos, porque geralmente o investidor pessoa física, ele dirige o investimento dele olhando para o retrovisor. O que significa isso? Ele olha assim, o que deu mais nos últimos 12 meses? Foi o CDI mais. Então, vou aplicar 100% no CDI. E aqui, a gente está olhando aqui com dados, com números, e a gente vê que a verdade é um pouco diferente. E que o CDI tem períodos que ele não te defende do teu maior risco como investidor, que é te proteger da inflação, como eu comentei ali, que foi o período de final de 2020 a início de 2021. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar esse prazo. Em vez de 10 anos, vamos colocar 20 anos, de 2005 até 2025. Eu não recomendo fazer antes disso, tá? Porque ali no início do Plano Real a gente ainda tinha uma taxa de juros muito alta, então isso acaba distorcendo. Mas de 2005 a 2025 a gente tem uma boa janela de tempo, 20 anos aqui para fazer a comparação. E de novo, em primeiro lugar, quem ficou? O IPCA mais 6. A gente brinca aqui no Brasil que na renda fixa o IPCA mais 6 ele é meio que imbatível, tá? E hoje a gente tem taxas acima disso. Ficou disparado em primeiro lugar. Em segundo lugar, novamente, o portfólio balanceado. Só agora a gente teve uma mudança aqui de terceiro e quarto lugar. O CDI ficou em terceiro lugar e em quarto ficou o dólar mais 4. Então, o que é a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, a mensagem final desse vídeo? Não existe fórmula de bolo, não existe, essa aqui sempre vai vencer, esse aqui é o melhor. A gente precisa ter uma diversificação entre os papéis de renda fixa. Então é o seguinte, para períodos mais curtos, vou usar o dinheiro meio rapidamente, deixa no CDI. Investimento mais longo, deixa no IPCA+, ou no dólar mais. Dólar, cuidado na hora de fazer o câmbio. Pensa bem no câmbio que você vai fazer. A gente viu que tem bastante volatilidade. O ideal é fracionar bastante suas compras de dólar, não fazer de uma vez só. E agora, eu gostaria de saber de vocês nos comentários se vocês gostaram desse estudo, gostaram desse comparativo e se vocês querem que eu faça um comparando com bolsa, comparando outros investimentos, deixa aqui no comentário que aí fica a sugestão de tema para um próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.